Vamos continuar então nossos estudos em Lucas, chegando agora ao capítulo 21. Então, hoje nós trataremos do capítulo 21 de Lucas. Retomando um pouco do que nós falamos na última aula, alguns temas tratados. Primeiro, nós falamos sobre o servo infiel e o julgamento dele, naquela parábola sobre o quanto foi dado e por muita, vamos dizer, avareza, os servos castigando, os servos matando o filho e o julgamento que haverá para estes servos infiéis em si. Depois falamos sobre a entrada, ou no caso de Lucas, procissão triunfal de Jesus e a saudação dele como rei, entrando agora nessa semana final que nós trataremos. Falamos sobre a sabedoria de Jesus nas respostas a diversas indagações feitas, buscando já o conflito e a crescente tensão entre Jesus e os líderes do povo e os religiosos. E finalmente, falamos sobre a ressurreição questionada pelos saduceus, então afirmada e reafirmada em Cristo Jesus, a ressurreição dos mortos, e o reino também. Só que ambos, seja no questionamento dos saduceus, seja no próprio Jesus questionando, quando se cessaram as perguntas, tanto a ressurreição quanto o reino foram mostradas como muito mais do que extensões do que nós temos aqui na terra. Então a ressurreição não é uma extensão simples da vida, e o reino não é uma extensão simples do trono de Davi. Ambos são muito mais do que isso. Então, antes de entrarmos no capítulo 21 em si, já vou anunciar o que haverá na semana que se iniciou agora e semana que vem, no último dia dessa semana e domingo que vem também. Nós decidimos realizar uma conferência. Então nós teremos uma atividade no sábado à noite, no domingo de manhã e domingo à noite. Então, a mais, nós teremos programação no sábado à noite. Então, nós temos como tema, não se esqueçam. Então, o tema de cada um desses sermões aqui, de morte e ressurreição de Cristo. Então, no sábado, 19 horas, e termina aproximadamente às 20, teremos duas palestras, duas mensagens, sobre o capítulo 22, basicamente. Mais ou menos o capítulo 22. Então, o que nós vamos continuar depois desse 21 será no sábado à noite, com o capítulo 22, com o nosso irmão David e o nosso irmão Rogério. Então, será um preparativo para a nossa celebração da ressurreição. No domingo de manhã, a IBD terá um horário diferente. Então, às 7 horas da manhã, nós teremos o café disponível, 7 horas da manhã. Às 8 e das 8 às 10, nós teremos aqui o culto com mais duas mensagens já sobre o capítulo 23. Então, das 8 às 10, o irmão João Paulo e eu sobre também a morte. E no domingo à noite, nós teremos o encerramento com uma mensagem do pastor e a ceia. Então, em celebração à ressurreição. Então, faremos todo o caminho da conspiração, do julgamento, do sofrimento, da morte da cruz, sábado à noite e domingo de manhã, e celebraremos a ressurreição no domingo à noite com ceia. Então, todos estão convidados, e quem quiser também convide, nós estaremos refletindo como uma extensão desses capítulos, e encerraremos depois o estudo de Lucas com o demais do capítulo 24, no próximo domingo. Então, para essa conferência, não se esqueçam, estão todos convidados. Relembrarei no final também da aula. Vamos para o nosso texto, Lucas 21, iniciemos com os versos de 1 a 4. Lucas 21, de 1 a 4. Que diz: Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse:
afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos estes deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Então, um texto, poucos versículos, mas um texto belíssimo, que na reflexão de Ryle, ele disse: o juiz de todos será o mesmo que observou a oferta da viúva pobre. Se naquele dia ficar comprovado que éramos ricos em relação a nós mesmos e pobres em relação a Deus, seria melhor nunca havermos nascido. Então, se naquele dia for comprovado o nosso egoísmo, for comprovado que em relação a nós mesmos éramos ricos, mas em relação a Deus éramos pobres, seria melhor nunca havermos nascido. Bom, temos um texto que cita sobre a observação de Jesus nessa última semana. Então nós estamos bem próximos mesmo ao julgamento, condenação, morte, sepultamento e ressurreição. Então nesse ápice de toda a narrativa do Evangelho, nós já estamos próximos. Jesus observando no templo, inclusive o local desse tipo de oferta fica no pátio das mulheres, geralmente, onde todos têm acesso, crianças, mulheres também têm acesso, então muitos vão lá para fazer o seu depósito, fazer a sua oferta, por isso o fazem lá. E quem aparece aqui, não só os ricos, mas também a observação de Jesus, e uma personagem muito especial que é a viúva. Viúvas que em Israel, segundo James Earl Edwards, em Israel as viúvas não eram apenas mulheres cujos maridos tinham morrido, mas mulheres que, com isso, ficaram vulneráveis e buscavam sua proteção e conforto em Deus. Então é muito comum vermos, inclusive há certa comparação desta viúva no templo com a primeira viúva que nós vimos. Ao total de 7 viúvas citadas em Lucas, a primeira delas foi Ana, que viu Jesus ainda bebê, e louvou, e proclamou alegremente a presença de Jesus. Então, da mesma forma que uma viúva continuava no templo, aguardando e se alegrou com Jesus, nós temos agora uma viúva no templo se alegrando com Deus, mesmo na sua debilidade, mesmo na sua pobreza. Entenda, viúva em si era retratada como não simplesmente a pessoa que não tem marido. Se ela for jovem, nem é destacada a viuvez dela em si, em todos os casos. Porque ela pode casar-se novamente, ou ter um sustento, ou ter algum tipo de... Então, a viuvez não é de tão destaque quanto quando a viúva já é de idade avançada. Principalmente porque o destaque, quando falamos em viúvas, é a vulnerabilidade. Nessa época, uma viúva que não tem os filhos para cuidar, tem muita dificuldade de sobrevivência. Então, quando nós observamos as orientações de Paulo sobre as viúvas, honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Já pararam para pensar por que verdadeiramente viúvas? E ele cita que não pode ser nova, que não tem os filhos que possam sustentá-la e tudo mais, e fala que a igreja deveria ajudar financeiramente essa viúva, porque elas estão em situação de vulnerabilidade. Só que elas precisam ser exemplares e dedicarem a sua vida ao Senhor. Então é dessas viúvas que nós estamos citando, as que estão numa situação de pobreza, de dificuldade de sobrevivência, mas entrega total a Deus. Mas uma vida de piedade e, como diz Paulo, aos pés dos servos, servindo os servos de Deus. Então esse tipo de viúva realmente não tem como ser uma viúva rica, não tem como ser alguém de grande herança, estamos falando de alguém de pobreza e uma situação social desfavorável. Existia uma regra para fazer doações no templo, uma regra para entregar valores no templo. E essa regra previa
que não se podia oferecer menos que 2 leptas. Menos do que isso nem pode. Então é algo muito pequeno. Por quê? Não sei se lembram, mas tem também os denários. Denário é o valor de um dia de trabalho, mais ou menos um dia de trabalho, um denário. A lepta vale isso dividido por 64. 1 por 64. Se dividir um dia de trabalho por 64 é uma lepta. Então é minúsculo o valor. É realmente uma esmola das menores. São centavos, vamos dizer assim, no nosso entendimento. Centavos. Então, ela basicamente colocou 2 moedinhas das menos valiosas ali, e justamente, segundo essa regra, é a menor oferta possível. Não sabemos nem se ela tinha, a princípio, as 2 moedas, ou teve que ainda juntar as 2 moedas para conseguir doar, porque o mínimo é 2. Sendo assim, podemos falar com certeza histórica, pelo menos, de que é a menor oferta do templo. A menor oferta do templo foi dada por aquela mulher. Vai falar, mas outras pessoas podem ter, no máximo, empatados. Menos não podia. Menos do que isso não podia. Então nós temos aqui o destaque para a menor oferta da história do templo. A menor oferta da história, Jesus pega e coloca no alto. É isso que é o Evangelho. É isso que é o Evangelho. Então, nós temos aqui uma prática de arrecadação no templo, que para alguns que analisam historicamente como era feito, como é uma oferta geralmente para os sacerdotes, lembrem-se, a tribo de Levi não tem terra, não consegue sustentar a si mesmo, então o pessoal dava as suas ofertas para sustento dos levitas, e do templo e dos sacrifícios em si, faz parte o sustento deles. Então os sacerdotes conferiam as ofertas, por isso você não chegava lá e colocava oferta e ninguém ia saber que você colocou uma só. Era notada a oferta. Então, por mais que Jesus poderia conhecer a oferta, mesmo sem vê-la, é possível que todos sabiam que ela tinha dado aquela oferta, porque havia como comum a conferência dessa oferta, às vezes a pergunta de onde provém esse valor, para manter pura a oferta, e também o anúncio em voz alta do valor dado. Isso agrada muito os grandes doadores. Então imagine o rico chegando com uma oferta, entregando e sendo falado em voz alta o quanto ele deu. E ele sai todo pomposo. Vem o outro e dá um pouco a mais, só para ficar por cima. Então esse acaba sendo um sistema de exibição. Um sistema de mostrar quem pode doar mais. E é o que Jesus estava observando, é a doação dos ricos. Mas chega uma mulher e doa apenas as 2 moedas. Pois bem, entendam, essa viúva em si, para todos ali, seria conhecida pelo menos, pelo que ela tem menos que os outros. Ela não tem um marido, ela está em uma situação de ter menos. Ela não tem riquezas, ela está numa situação de ter menos. Então, quando a gente fala de viúva, só de citar viúva, já estamos falando, falta algo, falta o marido. Então, é a situação conhecida de menos. Jesus fez questão de registrar para a história toda de sua igreja que ela tem mais, que ela fez mais. Então, a definição de Jesus sobre aquela mulher é de mais, não de menos, que ela doou mais do que qualquer outro ali. Esse é o coração que se deseja, o coração que doa alegre, o coração que sacrifica além do que a razão entregaria, o coração que faz além do que o mundo faz, a doação completa à obra de Deus, ou a doação completa ao próprio Jesus Cristo. Edwards, sobre a reflexão sobre a doação dessa mulher, diz: para Jesus, o valor de uma doação não é o montante dado, mas o custo para o doador. O custo para o doador. Esse é o verdadeiro valor da doação. Não quanto é dado, mas quanto o indivíduo reteve para si mesmo. Essas coisas explicam muito quanto
Davi quis comprar o campo para oferecer o sacrifício a Deus. Ou seja, nunca oferecerei a Deus algo que não custa nada para mim. Ou quanto Ananias e Safira foram castigados a reter parte, por mais que tenham doado a outra. Então, o que importa é o custo para o doador ou o quanto ele reteve para si mesmo. Isso vai exibir o verdadeiro coração dele. Outros davam o que podiam poupar. A viúva não poupou nada. Os outros davam de seu excedente, o que está sobrando. A viúva dá de sua necessidade. Ela precisava ainda mais do que aquilo. E daquilo que ela nem conseguia se sustentar, ela ainda doou tudo o que possuía para viver. Então, essa é a vida de fé em si. É a vida de quem fala, é muito mais importante contribuir com o reino do que a minha própria vida. E eu continuo confiante que Deus há de suprir as minhas necessidades. E se for da vontade dele que eu padeça, padecerei. Se for da vontade dele que eu seja encontrado em abundância, seja ele louvado. Mas farei fielmente, conforme as minhas forças. Uma reflexão então. Entendam a situação de Jesus na última semana aqui. Traição, condenação, morte, sepultamento, ressurreição estavam próximos. Coisas importantes e singulares na história, mais importantes da história, estão acontecendo ali nas proximidades daquele dia, estarão acontecendo. Mas Jesus olha com atenção para uma simples viúva pobre. Não é diferente conosco. Mesmo com guerras, pandemias, perseguições ao Evangelho, Ele está atencioso com nossa pequenez. Tem noção do tanto de coisa importante que está acontecendo no mundo todo? E você pede da sua debilidade, da sua fragilidade, coisas tão pequenas perante um Deus infinito, ou mesmo perante um mundo com urgências tão grandes. Quer dizer que eu não devo pedir a minha necessidade pequena? Não, você pode pedir, porque esse Deus até ao pequeno se atenta. Como pais atarefados dedicam tempo para olhar o desenho do filho e lhe dão importância, Jesus se ocupa com as nossas simples necessidades. Ele cuida da gente. Ele dá atenção a nós. Então essa é a nossa confiança, mesmo em nossa debilidade. Jesus se atenta à viúva e à oferta da viúva e exalta. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, de sua pobreza, lhe deu tudo o que possuía para viver. Tomemos sempre o exemplo dessa viúva. Prosseguindo, nós teremos, a partir do versículo 5 até o 37, um sermão que nós chamamos de sermão escatológico, um sermão profético de Jesus. Para alguns até sermão apocalíptico, mas para alguns a linguagem não é totalmente apocalíptica. Mas vamos começar entendendo o enredo, as perguntas, os questionamentos nos versículos 5 a 7. Versículos 5 a 7 dizem: alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Bom, nesse momento, todo o ensino de Jesus, a doação dessa viúva, tudo está acontecendo ao redor do templo, está em Jerusalém. E, olhando o templo, todo mundo estava deslumbrado. Qualquer um ficaria deslumbrado. E os seus discípulos não são diferentes nesse caso. Adornos com lindas pedras. Estamos falando de metais preciosos, pedras preciosas, grandiosidade desse templo em si. Fitzmyer diz: a magnitude
do monte do templo e das pedras usadas para construí-lo excedem em tamanho qualquer outro templo do mundo, no mundo da antiguidade. Lembremos, temos potências grandiosas aqui nessas épocas. Desde as civilizações que estiveram na Mesopotâmia, por exemplo, a Babilônia, a grande Babilônia, que tem templos importantes. Aqueles mesopotâmicos tinham templos que a gente chama de zigurate, que são grandiosos, mas não tão grandes assim no mundo da antiguidade. E inclusive eles não são tão bonitos assim, nem não se usa tantas coisas preciosas. Se olharmos as civilizações, seja da Índia, da China, dessa época, que também são bem desenvolvidas, não tem estes templos. Se olharmos então a Grécia, que com seus vários grandiosos templos, são mais de belas esculturas, não desse nível de preciosidade. E muitos templos. Aqui nós estamos falando de uma nação com um templo só, porque possui um só Deus. E na própria Roma não temos algo igual. Então nós estamos falando sim, dentro daquilo que é o padrão da época, algo muito superior, que é o templo. Templo de Deus, o templo em Jerusalém. Enquanto todo mundo se admirava com aquela grandiosidade, Jesus falou, tudo isso aqui não vai ficar de pé. Não ficará pedra sobre pedra. Bom, Flávio Joséfo, sobre esse templo, olha como ele descreve. A porta, dando para o templo, era totalmente revestida de ouro. Imagine uma porta totalmente revestida de ouro. Acima da porta havia videiras de ouro, das quais pendiam cachos de uva do tamanho de um homem. Então, imagine uma escultura de cacho de uva, mostrando a terra prometida. Lembra quando os espias foram e ver a terra prometida, trouxeram o cacho de uva mais gigantesco, falou, essa é a terra prometida. Então, para simbolizar isso, fizeram as uvas, tamanho de cacho de uva do tamanho de um homem, de ouro, no templo. Essa é a descrição de Flávio Joséfo. E as portas de ouro tinham 25 metros de altura, 7 metros de largura. 25 metros. Não é uma porta, é quase um prédio, só a porta, de ouro. Então, é isso que ele descreve. Ainda falando sobre a beleza, diante destas, havia um véu pendurado, da mesma extensão, que a tapeçaria babilônica, com bordados de linho azul e fino, também de linho escarlate e púrpura, elaborados com habilidade maravilhosa. Imagine a beleza disso. E tendo toda essa pomposidade e beleza, num templo entendido como sagrado, por isso não era facilmente, tinha guardas também, mas não era facilmente roubado, a pessoa arranjaria uma encrenca nível nacional. Bom, no meio de tudo isso, Jesus diz, dias virão, ou seja, naquele recorte, ele usa um termo que é de promessa, que é de profecia, falando do futuro, em que não ficará pedra sobre pedra. O espanto que isso gera, no templo mais grandioso, isso aí vai virar um montão de destruição. No templo mais glorioso do mundo, aquilo obviamente espanta, e a pergunta é, quando? E como nós podemos saber quando isso vai acontecer? Ou seja, quais são os sinais desses acontecimentos? Essas são as perguntas. Observação, as perguntas são focadas em quê? Quando o templo será destruído e qual o sinal de destruição do templo? É isso. Diferente do que nós temos, por exemplo, num sermão muito parecido em Mateus 24, que é, quando será destruído o templo, e qual será o sinal da tua vinda e dos fins do tempo? Então, o pessoal, inclusive, separa em 3 perguntas lá. Aqui, nós estamos falando só de uma pergunta. Quando e quais sinais sobre a destruição do templo? Lembremos que, por mais que o templo seja belíssimo, Ryle já
tem um testemunho interessante sobre isso. As covas e cavernas que os primeiros crentes costumavam se reunir, provavelmente eram mais belas aos olhos de Cristo do que a mais bela catedral construída pelos homens. Não se deslumbrem com grandes templos, isso é fato. A reunião simples de cristãos verdadeiros é muito mais linda do que o maior dos templos, a maior das catedrais góticas da Idade Média, e o que vocês preferirem de deslumbre, mediante muito dinheiro suado de muitas pessoas para construir sobre pedras. Muito mais bonita a reunião sincera de cristãos perante Deus. Mas, vamos entender quando esse templo seria destruído? Versos de 8 a 19 a princípio. Ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo, é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis, e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Voltemos, não abandonemos a continuidade. Nação contra nação, reino contra reino, terremotos, fomes, pestes, sinais celestes, tudo isso acontecerá antes da destruição do templo. Muito simples pegarmos esse texto, tirarmos de contexto, está falando, está vendo, está falando de peste e guerra. Jesus está voltando. Esse texto não está falando exatamente disso. Neste momento não está falando exatamente disso. Está falando que tudo isso acontecerá antes da destruição do templo. O templo já foi destruído. Se considerarmos hoje. Na época de Jesus era futuro. Hoje é passado. Está falando do ano 70. Estamos nesse enredo que Jesus está falando perto do ano 30. 40 anos depois, aconteceu. Então não confundam, não tiram os versículos do meio, do contexto deles. A pergunta é quando acontecerá, a resposta é quando acontecerá. Vamos lá, continuando. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Eles serão presos, levados. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome, contudo nem o fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Bom, entendamos os sinais que estão sendo citados aqui. Primeiro, falsos mestres. Pessoas dizendo eu sou o Cristo, pessoas dizendo esse é o fim, pessoas dizendo coisas como se fossem o próprio Messias. Bom, isso aconteceu naquela época, isso acontece hoje, sabemos. Então entendam, não importa se foi cumprido na época, esse sistema reflete vários momentos da história, tem lições, é a mesma coisa que abrirmos lá em Gálatas, falarmos, está falando aos Gálatas, vai falar, então não serve para a gente. Lógico que sim, pela inspiração do Espírito Santo, as lições na Bíblia são para todos os tempos. Isso será muito claro no final desse trecho, verso 33, adiantando, os céus e a terra passarão, mas minhas palavras jamais passarão. Então isso vale até os fins dos dias e a revelação nunca passará, nunca passará.
Pois bem, então, falsos mestres, guerras. Nós vivemos em guerras agora, o templo já está destruído. Então, estamos falando que naquele tempo, rebeliões e guerras aconteceram. Prisão e perseguição dos discípulos. Perseguição até hoje acontece, morte de cristãos acontece. Sim, naquela época também. Inclusive, não existia a liberdade que nós temos hoje. Lá era muito mais intensa a perseguição aos discípulos. Hoje nós podemos ter um prédio que nós declaramos às autoridades que é para glorificar a Cristo. E as autoridades falam, ok, só paga impostos. É só isso. Lá naquela época, perseguições se intensificaram de tal modo que não era permitido, e eles se reuniam, às vezes, em cavernas, em grutas, escondidos. Se pegassem, poderiam ser interrogados, tirados seus bens, açoitados, presos, em alguns casos, mortos, e mortos de formas terríveis. Se nós ouvirmos dos relatos dos primeiros cristãos, seja aqueles que o Império Romano jogou para lutar contra leões no Coliseu, seja aqueles que foram arrastados por carros com seus cavalos, seja aqueles arremessados de cima do templo, jogados em água quente, ou piche quente. Teve morte com piche quente de cristãos da igreja primitiva. Então, nós estamos falando de um enredo de perseguição terrível, que aconteceu antes do ano 70 e aconteceu depois do ano 70 também. Principalmente as margens dos anos 90, perseguição terrível à igreja. Perseguição oficial do reino, dos Césares. Pois bem, mesmo assim, mesmo com o que Flávio Joséfo fala de falsos profetas que existiram, mesmo com o que ele fala sobre rebeliões e constantes guerras locais nesses momentos aqui, prisão e perseguição dos discípulos, inclusive antes do ano 70, morrem duas grandes testemunhas, vamos dizer assim, para deixar legal a referência. Pedro e Paulo são mortos nos tempos de Nero, são mortos. Então nós temos essa morte em si desses homens, discípulos perseguidos. Mesmo assim, eles nem precisavam se preocupar muito com o preparo deles. Inclusive, uma das frases, deveria ter colocado aqui, fala que o melhor preparo deles é irem despreparados. Porque o Espírito Santo estaria com eles. Eles não errariam nas palavras. E seriam entregues aos julgamentos e mortes só sob o controle de Deus, não sob o controle daqueles homens. Sem a vontade de Deus, nenhum fio da cabeça deles seria tirado. Então, esse é o nível de soberania exaustiva de Deus sobre eles. Então, levem o evangelho, não temam, confiem em mim, nas suas palavras, e a tarefa de vocês será concluída. Só que de forma brutal, de tal forma que haveria traição até de familiares, até de amigos. Os mais próximos trairiam estes, por causa do nome de Jesus. Imagine a situação de apegar-se a Cristo nesse enredo. A tal ponto que você, para continuar com Cristo, teria que priorizar Cristo a seus filhos, a seus pais, a seu cônjuge, aos seus amigos. Aí você entende mais claramente, porque Jesus fala, aquele que tem mais importância para pais, filhos, esposa, marido, do que para Jesus, não é digno do reino. Mais claramente está nesse texto, não está falando que você precisa sair da sua família quando crerem, não, de forma alguma, nada disso. Estamos falando que, no momento crítico, em que você terá que optar por Jesus ou a família, aquele escolher a família não pertence ao reino. E estes daqui seriam traídos pela família por causa disso, porque eles optariam por Jesus, não negariam Jesus. Pois bem, eles seriam odiados pelo nome de Jesus. Imagine alguém da família falar, olha, eu te amo demais, mas se for para escolher entre você e Jesus, eu ficarei com Jesus. Imagine o ódio da família com esse elemento. Fala, fanático, tolo. Mas
ainda assim, odiados pelo nome de Jesus, eles são chamados a perseverarem. A frase é: perseverem, e só quem perseverar terá a vida eterna. Só quem perseverar, continuar firme até o fim, será salvo. Só este será salvo. Então, estes são os sinais do fim do templo. Só para, não é dos fins dos tempos, mas do fim do templo, que isso fique nítido. Então, Mateus 24, vamos interpretar só Lucas 21, que fica mais fácil. Então, enredo bíblico, neste momento estamos falando do fim do templo. Ryle fala sobre essa questão de guerra, muito maior do que um enredo específico, porque vai ser realidade na nossa vida toda. Ele diz: retiremos de nossa mente a vã ideia de que as nações abandonarão por completo as guerras antes que Jesus volte novamente. Enquanto Satanás for o príncipe deste mundo e os corações dos homens permanecerem não convertidos, haverá conflitos e lutas. Não haverá paz universal antes do segundo advento do príncipe da paz. Não sei se puderam ver, estamos no enredo da invasão à Ucrânia por parte da Rússia. Então, estamos num enredo de uma guerra. Observação, não é a única guerra que está acontecendo no mundo, tá? Tem guerras que estão acontecendo há alguns anos, principalmente civis dentro de uma nação. Essa é mais de uma nação. E como ela envolve uma escala de aliados de potências muito grandes, todo mundo fica muito mais atento a essa guerra em específico. E essa guerra já mostrou atrocidades muito grandes. Alguém tem coragem de acompanhar os detalhes mais terríveis dessa guerra? Ou prefere nem acompanhar? Que o que nós vimos recentemente foi, por exemplo, em uma determinada região, a morte, crime de guerra, tá? A morte de civis. Geralmente soldado contra soldado, civis são conquistados e ponto, novo governo e acabou. Agora, quando passa e mata os civis, isso é uma atrocidade, é um crime de guerra. E vimos que a Rússia, pelas ruas da Ucrânia, matou civis, matou gente andando de bicicleta, matou gente na sua casa, invadiu e a matou. Tem imagens disso, terríveis imagens disso. E ontem, eu vi uma situação um pouco mais pesada ainda. Um desses rapazes fanáticos, patrióticos russos, que odeiam esses ucranianos, filmou, olha a atrocidade do ser humano, filmou uma criança despida ucraniana, estuprou a criança, enviou para o seu colega e matou a criança. Criança, bebê, tamanho ali daquela bebezinha que está ali atrás. Então, sim, as atrocidades acontecem. Sim, há coisa pior do que isso acontecendo no mundo, a todo momento. Sim, guerras acontecem. E não vai ser a Ucrânia, não vai ser a Rússia, não vai ser a China, não vai ser os Estados Unidos que vai resolver isso. Não seremos nós, será Jesus. Então, nosso pedido não é apenas que esse mundo se organize, pare de viver essas coisas feias e estaremos satisfeitos nesse mundo. Aguardamos a vinda de Cristo. Maranata, Maranata, venha Jesus, ora vem Senhor Jesus. Lucas 21, de 20 a 28, que diz: quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois estes são os dias de vingança, em cumprimento de tudo que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Entendendo um pouco do que estamos falando. Continuando, perdão. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas.
Na terra as nações se verão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo. E os poderes celestiais serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Bom, esse primeiro texto que nós fragmentando essa última leitura em duas partes, a primeira parte está falando sobre Jerusalém rodeada de exércitos. Nós estamos falando que ninguém deveria voltar para cidades. Então quem está nos montes, não volte para a cidade. Fuja da cidade, não volte para a cidade. Está no campo, não volte para a cidade. Bom, o que aconteceu no ano 70? Foi declarada guerra contra Jerusalém. Na verdade, em 68, demorou mais de 2 anos esse cerco, tá? Mais de 2 anos. E nós temos... Por quê? Porque existe rebelião. Existem grupos, por exemplo, zelotes, que não aceitam ser abaixo de Roma. E querem um governo autônomo. E lutam pró-Israel, contra Roma. E algumas rebeliões acontecem. Então, um povo que não aceita adorar o imperador, porque só adoram Deus. Quem que é esse? Seja cristãos, perseguidos. Seja judeus, perseguidos. Lembrem-se, nessa época e na antiguidade, só existe um povo monoteísta no mundo. Os judeus. Todos os outros são politeístas, tem vários deuses. Monoteísta é um Deus só. Politeísta, vários deuses. E esses povos, então, têm, às vezes, milhares de deuses. Se perguntar para alguém, ele não sabe quantos deuses tem na religião deles, naquela época. Só que, se chegasse assim, vocês também, além desses deuses, adorarão o imperador, fala assim, olha, entra para a lista aí. Não vai fazer diferença. Então é muito comum povos politeístas adorarem mais um Deus, sem problema algum. Agora o monoteísta, o de um Deus só, adorar outro, é um crime gravíssimo para a religião deles. Então, já temos um povo odiado mais do que todos os outros, porque não aceita a devida adoração aos Césares, o povo judeu. Dentro dos judeus tem um caminho, como dizem Atos, de quem acredita que vem o Messias, mas são judeus cristãos, também serão perseguidos. Agora, nesse momento, mediante a rebeldia desse povo, que a gente já não gosta, e as rebeliões, haverá uma guerra. Um cerco da cidade, ordenado por Calígula. E essa cidade, por muito tempo cercada, dizem que aproximadamente 3 anos e meio de cerco, finalmente invadida e destruída. Em horrores, lembra daquele livrão da história dos Hebreus, de Flávio Josefo? O pessoal, no final de um ano aí, me deu esse livro, de Flávio Josefo, a história dos Hebreus. Narra essa horrível destruição, horrível. Sabe o que é um cerco? Naquela época, a cidade tem suas plantações fora. Tem acesso à comida, então, se está cercada? Não, se tranca e fica lá dentro. Por 3 anos, não tem Doritos e rapadura o suficiente que aguente. Fome. Então, quando fala peste, fome, parece cerco mesmo de cidade. Então, ai das grávidas. Nós temos descrito na Bíblia, em cercos anteriores, já vimos isso lá no livro dos reis, que o rei passando, vê uma mulher brigando lá porque comeram o filho dela. E aí elas querem comer agora o filho da outra mulher, porque tinha prometido comer primeiro um e depois da outra. E pedindo para o rei, resolva aí, porque comeu meu filho e ela não quer dar o filho dela para nós comer agora? E o rei sai chorando. Essa é a situação de um cerco. E Flávio Josefo narra a mesma coisa, fala que também tem pessoas que caem morto, vão lá e devoram essas pessoas. E aí, uma criança eles querem também devorar.
Aí você entende, ai, das grávidas e que amamentarem nessa época, a criança não vai ajudar na guerra. Criança tem outra depois. Nós vamos morrer, precisamos vencer a guerra. Dá a criança aí que a gente precisa de carne. Ai das grávidas. Entenderam o ai das grávidas aqui? Pois bem, são dias de vingança. Dias terríveis de vingança. Espada, prisões, tudo isso está acontecendo. Jerusalém pisada por gentios, que se refere a 70 depois de Cristo, até o tempo deles. Aqui entra um probleminha. Tempo deles quem? Dos gentios? Opa, quer dizer que a partir daqui pode ser que estamos falando, pode, tá? A partir de agora, quando concluir o tempo dos gentios, então, aí vem aqueles sinais celestes, pavor, abalo dos homens e vinda do Filho do Homem. Então tem uma parte que pode ser entendida que vai se cumprir ainda no futuro na vinda de Cristo. Pode. Não é certeza. E aqui eu deixo claro, não é intenção nossa falar, todos estudaram, todos têm dúvidas, mas a gente aqui tem certezas. Resolvemos todo o problema de interpretação. Não é isso. Você pode ter sua posição, não sendo fanático nessas questões secundárias, mantendo comunhão com os irmãos. Mas tem quem acredite, a maioria acredita que a partir daqui, pelo menos, está se referindo ao futuro. Um futuro para nós, que ainda é futuro, tá? Não só futuro na época de Cristo. Mas tem também quem acredita que isso aqui ainda será o julgamento de Jerusalém. Então a vinda de Jesus não é vinda literal, é como se fala no Antigo Testamento, vir na nuvem, ou seja, a presença gloriosa dele em punição. Então é Jesus que está punindo Jerusalém. Essa seria a ideia para estes que acreditam que essa parte também está se referindo ao ano 70 depois de Cristo. Então a vinda de Jesus final não está descrita nesse texto, por mais que ainda há de acontecer. Essa é uma também aceitável possibilidade, mas não é muito popular não. Pouquíssimos acreditam em algo assim, tipo eu. Mas pouquíssimos. Bom, sinais celestes, sinais nos céus, que não são necessariamente coisas descritas literalmente, tá? Temos esse tipo de texto na destruição de várias nações, nos pesos lá em Ezequiel, sabe? Esses sinais celestes são mostrados em Joel, são mostrados até na vinda do Espírito Santo. Então a lua se converterá em sangue. A lua não virou sangue literalmente, tá? Mas está falando, e todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome do Senhor será salvo. Então está falando de coisas, de grandes mudanças dentro da revelação, maiores revelações da salvação em Cristo Jesus, sempre mostradas com sinais celestes, não necessariamente literais, tá, gente? Não necessariamente literais, mas fala dessa vinda do Filho do Homem, e nesse momento de grande pavor, nesse momento de grande abalo, de sinais celestes, finalmente, olhe para cima, erga a sua cabeça, a redenção está próxima. No sentido de que, ou nós estamos, sim, nos finais dos tempos, e finalmente os céus e os tempos finais mesmo, a consumação está próxima, ou estamos falando que essa perseguição dos judeus ao evangelho finalmente será cessada, porque Jerusalém será destruída e agora o reino de Deus está inaugurado no mundo. E o cristianismo então terá este inimigo derrubado da antiga aliança, da adoração no templo, isso será derrubado. Essas duas possibilidades interpretativas. Agora, continuando, e um texto que dá uma dificuldade maior para uma parte ou outra, vamos lá. E lhes contou esta parábola: observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam de que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Esse versículo que dá uma possibilidade maior de que isso se refere ao passado nosso. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Vamos lá, esta geração. Primeiro,
Estamos falando de sinais visíveis, claros, que eles que conhecem a que se refere a esses sinais devem entender. O mundo todo conhece sinais, o que se referem? Não. Então, está falando para estes que seguem Jesus, ouviram essa mensagem, poderão reconhecer, esses sinais Jesus tinha dito. Podemos entender. Da mesma forma que aquele que entende que quando uma árvore está pronta para dar fruto, eles olhando a situação, está na estação certa. Estamos próximos ao que Jesus disse que vai se cumprir. E aí vem este versículo que também está lá em Mateus: essa geração não passará. O que Jesus quer dizer com isso? Numa interpretação, e eu em todas as interpretações mais expositivas, vamos dizer assim, sim, está falando daquela geração dos que estavam vivos naquela época. Tem alguns que falam, não, quando fala geração, esta dispensação. Então, todos vocês estão incluídos nessa geração, essa geração da igreja. O tempo da igreja, enquanto não terminar o tempo da igreja, não passará. Então, aí chegará o fim dos tempos, então Jesus volta, e aí vai cumprir tudo isso aqui. Só que essa interpretação é forçada, porque dentro do Evangelho, geração não é utilizado para esse tipo de interpretação em nenhuma vez. Então, vamos dizer assim, é eu querendo colocar a minha visão escatológica acima da interpretação da Bíblia. Isso é perigoso. Não vou dizer que está errada essa interpretação, estou falando que é perigoso. Por isso, a visão mais sincera aqui é de que esta geração não passará, está falando para aqueles daquela época. Em Mateus 23, dá para entender um pouco porque isso se refere àquela geração, né? Vamos lá. Mateus 23, 34 a 36 diz: por isso, eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim, sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a essa geração. Então, entendendo que aqueles que se levantaram contra os profetas, que são Israel, são os israelitas em si, estes que se levantaram contra os profetas, mataram profetas, perseguiram profetas, desde Abel até Zacarias, todos estes perseguidos, que são os que clamam por justiça a Deus debaixo do seu trono em Apocalipse, sim, haverá justiça. Haverá justiça. E essa justiça foi dita por Jesus, será nessa geração. Entendam, aquela geração, nós vamos estudar a partir de sábado, foi a geração que olhou e falou: crucifica-o, crucifica-o. E aí disse perante Pilatos, que queria lavar as mãos disso, disse que o sangue dele recai sobre nós e nossos filhos. Isso foi dito na Bíblia, por aqueles, e Jesus já tinha previsto isso, vai ser dessa geração. Então a geração que foi contra os profetas e crucificou o próprio Filho de Deus, lembra do texto da aula passada, foi o profeta, bateram, foi o profeta, bateram, foi o filho, mataram, falaram, agora a vinha é nossa. O que Jesus faria? Ia lá, destruiria e entregaria a outros a vinha. Estamos falando de uma grande mudança de antiga aliança para nova aliança. Jesus vindo e destruindo Jerusalém e entregando o legado da aliança à igreja. Isso é, em si, o final da antiga aliança, final do templo, final daquele sistema de adoração, o fim da antiga aliança, o fim do Antigo Testamento oficialmente. E a celebração desse Novo Testamento no sangue de Jesus. Esse é o sentido. Todos eles punidos naquela geração que Jesus disse, vai ser punido em vocês, e eles confirmaram por vontade deles, punam em nós o sangue desse Jesus.
Eles disseram, nós e nossos filhos. Então aquela geração que continuou até 70, dá o tempo de uma geração, foi punida. Foi destruída Jerusalém, dispersados os judeus, destruído o muro de Jerusalém, destruído o templo de Jerusalém. Tudo isso cumprido nesse texto. Mas fica essa informação: tudo passará. Entendam, não se apeguem ao templo, não se apeguem ao sistema, não se apeguem às pessoas deste mundo, o dinheiro deste mundo, não se apegue de tal forma que coloque acima de Deus ou acima das coisas eternas, porque tudo isso vai passar, mas a palavra de Jesus nunca vai passar. Então se agarre na palavra, se agarre no que é eterno e se console naquilo que nunca há de passar. Bom, Cranfield diz, foi e ainda é verdade dizer que a parúzia, segunda vinda, está próxima. Foi, naquela época, e ainda é verdade que essa segunda vinda está próxima. Os homens, desde a encarnação, desde que Jesus veio ao mundo, vivem nos últimos dias. Isso dá para entender muita coisa do Antigo Testamento sobre nos últimos dias acontecerá isso, nos últimos dias aquilo. Tem últimos dias que se completa na cruz. Tem profecia dos últimos dias que se completa no Pentecostes, últimos dias. Tem últimos dias que se completa na vinda de Cristo. Então, desde a encarnação, estamos vivendo os últimos dias. Versos 34 a 38. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira, ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Pois bem, cuide do seu coração. A mensagem atemporal, que nunca há de passar, é cuide do seu coração. Cuidado com os prazeres deste mundo, prazeres temporários, mundo temporário. Não dedique-se a isso mais do que a qualquer coisa do mundo eterno. Tenha suas prioridades. Cuide do seu coração. Cuidado com as ansiedades dessa vida. Não fique ansioso por coisas desse mundo, nem sequer para as coisas mais elementares, como o que vocês hão de comer, de beber ou vestir. Deus sabe de tudo isso. Busquem primeiro o reino de Deus. Orem para escapar do juízo divino. Orem para que sejam encontrados de pé perante o Filho de Deus e serem recebidos como benditos do Pai. E finalmente, nós vemos Jesus ensinando de dia e lutando de noite. Jesus estava próximo da cruz. Ele passava o dia ensinando, remindo o tempo, aproveitando os últimos momentos para seus discursos. O último discurso público feito aqui em Lucas 21, terminando agora. Mas ele continuava ensinando no templo, mas ia para o Monte das Oliveiras todas as noites. Ele estava próximo de um evento muito importante que nós estudaremos na conferência. Então nós consideraremos todos esses textos de 22 e 23 e o primeiro trecho do domingo à noite do 24 nessa conferência. Não se esqueçam que nossos corações se lembrem do que Cristo fez por nós, do sentido do sacrifício, do que quer dizer o plano de Deus para a nossa salvação, do que quer dizer a morte e o sepultamento de Cristo, do que significa a ressurreição de Jesus para nós. Então, todos convidados para sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite, para finalmente celebrarmos morte e ressurreição do nosso Mestre. A aula está encerrada. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti pela Tua palavra, pela revelação, pelas profecias, pelos cumprimentos, por tudo aquilo que ainda há de se cumprir, pela vinda de Cristo que nós esperamos como grande resolução do pecado no mundo, consumando, enfim, a nossa salvação e nos levando aos céus de glória, a um novo sistema que haverá paz, pois o príncipe da paz há de reinar sobre todos. Ó Deus, aguardamos esse dia
e nós vimos que o sistema antigo já se passou, a adoração no templo, os sacrifícios de animais, tudo isso já é passado, apontavam para Cristo, e que nós olhemos para Cristo, que vivamos aos pés da cruz e sejamos encontrados de pé perante o Filho do Homem naquele grande dia. Esteja conosco, ó Deus, que cuidemos dos nossos corações, não para nos aproveitarmos das coisas desse mundo e vivermos totalmente nelas e idolatrando, mas que tenhamos o amor a Ti sobre todas as coisas, o amor a próximo como a nós mesmos, e acima de tudo, dediquemos a nossa vida a Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então a aula está encerrada.